A História da Literatura Ocidental, por Otto Maria Carpo. Hoje leremos a parte da obra dedicada ao pensamento e à literatura de Eurípides, que se encontra descrita das páginas 65 a 68. A obra que estou lendo refere-se à edição do Senado Federal. História da Literatura Ocidental, volume 1. Parte 1. A herança. Capítulo 1. A literatura grega. A cronologia dos grandes trágicos gregos é um tanto confusa. Desde a antiguidade, foram sempre estudados numa ordem que sugere fatalmente a ideia de 3 gerações: Sófocles, sucessor de Ésquilo, e Eurípides, por sua vez, sucessor de Sófocles. Mas Ésquilo, 525-456, Sófocles, 496 a 406, e Eurípides, 480-406, são quase contemporâneos. Quando Aristófanes, contemporâneo dos dois últimos, se revolta contra as novas ideias dramáticas e filosóficas de Eurípides, não é a dramaturgia de Sófocles que ele recomenda como remédio, e sim a de Ésquilo. Para todos três, Sófocles, Aristófanes e Eurípides, Ésquilo não é um poeta arcaico, e sim o poeta da geração precedente. Realmente, Eurípides tem pouco em comum com Sófocles e está mais perto de Ésquilo do que o reacionário Aristófanes pensava. É preciso derrubar a ordem que a rotina pretende impor. Eurípides não pertence ao partido religioso-político de Ésquilo. Aristófanes viu isso bem. Na tragédia esquiliana, os heróis representam coletividades. Na tragédia euripidiana, são indivíduos. Já não se trata do restabelecimento de ordens antigas ou do estabelecimento de novas ordens, mas da oposição sistemática do indivíduo contra as ordens estabelecidas. Por isso, Aristófanes considerava Eurípides como espírito subversivo, como corruptor do teatro grego e o fim da tragédia ateniense. Entre os modernos, só a partir do romantismo se popularizou essa opinião. O senso histórico exigiu a evolução do gênero e encontrou em Eurípides o culpado do fim. Os séculos precedentes não pensavam assim. Ésquilo nunca foi uma força viva na evolução do teatro moderno, e Sófocles inspirou imitações quase sempre infelizes. Mas sem Eurípides, o teatro moderno não seria o que é. Racine e Goethe são discípulos de Eurípides, que através do seu discípulo romano, Sêneca, influenciou também profundamente o teatro de Shakespeare e o teatro de Calderon. Os próprios gregos não se conformaram com o ódio de Aristófanes. Aristóteles chama a Eurípides Tragicotatos, o poeta mais trágico de todos, superlativo que nos parece caber a Ésquilo. Na verdade, Eurípides é o Ésquilo de uma época incerta, de transição, como a nossa. Eurípides quase se nos afigura nosso contemporâneo. A base da tragédia euripidiana, como a da esquiliana, é a família, mas há uma diferença essencial. Em Ésquilo, as relações familiares constituem a lei bárbara do passado, substituída pela ordem social de uma nova religião, a religião da cidade. Em Eurípides, o Estado é uma força exterior, alheia. O indivíduo encontra-se exposto às complicações da vida familiar, das paixões e desgraças particulares. Eurípides foi considerado como último membro de uma série de 3 gerações de dramaturgos e parecia separado de Ésquilo por um mundo de transformações sociais e espirituais. Ésquilo parecia ser representante do conservantismo religioso e Eurípides representante do individualismo filosófico. É este o ponto de vista de Aristófanes.
E isso vem provar que Atenas se estava democratizando com rapidez vertiginosa. Mas Ésquilo e Eurípides são quase contemporâneos. Só o ponto de vista de cada um deles é diferente. Ésquilo é coletivista, Eurípides individualista. Mas o tema dos dois dramaturgos é o mesmo, a família. Ésquilo e Eurípides são, ambos, inimigos da família. Ésquilo, porque ela se opõe ao Estado. Eurípides, porque ela violenta a liberdade do indivíduo. Por isso, Ésquilo, na Orestia, transforma o coro das fúrias em coro de Eumênides. Eurípides já não está interessado no coro, porque encontra em cada lar um indivíduo revoltado e identifica-se com ele, assim como Ésquilo se identificara com as coletividades revoltadas contra o destino. Pela atitude, Eurípides está mais perto de Ésquilo que de Sófocles, dramaturgo do Partido dos Moderados. Eurípides sente com seus indivíduos trágicos. O destino não lhe parece inimigo demoníaco nem ordem do mundo, e sim necessidade inelutável. Eurípides é fatalista. A dor do homem vencido não significa, para ele, consequência da condição humana, e sim sofrimento que não merecemos. Eurípides é sentimental. O mito, porém, não é fatalista nem sentimental. Para construir as suas fábulas dramáticas, tem de modificar o mito, introduzindo os motivos da psicologia humana. Os séculos, acompanhando as acusações de Aristófanes, interpretaram essas modificações euripidianas do mito como sintomas de impiedade. Eurípides já foi, muitas vezes, considerado como dramaturgo crítico, espécie de Ibsen grego. Contudo, Eurípides, modificando o mito, exerceu apenas um direito e dever dos trágicos gregos. E se a intolerância religiosa pela qual a democracia ateniense se distinguia, pretendeu privá-lo desse direito, Eurípides pôde então responder: não fui eu quem derrubou os valores tradicionais, e sim o vosso Estado. A moral tradicional já estava ameaçada pela democracia totalitária. Eurípides não foi porta-voz da nova democracia como Aristófanes acreditava. Eurípides representa o indivíduo trágico, perdido numa época de coletivismo, diferente do coletivismo antigo e talvez mais duro. Eurípides é pessimista, trágico-tatos, é o Ésquilo dos modernos. Comparou-se Eurípides a Ibens e Shaw. O que é comum a ele e a esses dramaturgos modernos é a resistência individualista contra os preconceitos da massa e a justificação dessa resistência pela análise dos motivos psicológicos e sociais que substituem as normas éticas, já obsoletas. Na tragédia de Eurípides aparecem personagens que a tragédia anterior não conhecera. O mendigo que se queixa da sua condição social e, sobretudo, a mulher envolvida em conflitos sexuais. As personagens femininas são as maiores criações de Eurípides: Fedra, Ifigênia, Electra, Alceste. Medeia é a primeira grande personagem de mãe no palco. Hipólito é a primeira tragédia de amor na literatura universal. Na exposição dos conflitos psicológicos entre a vontade sentimental do indivíduo e as leis fatais da convivência social e familiar, Eurípides usa a retórica como seu grande predecessor, mas em Ésquilo falam montanhas, em Eurípides, almas. Almas que pretendem justificar as suas paixões, inspirar compaixão e terror. A definição dos efeitos da tragédia por Aristóteles é deduzida das peças de Eurípides. Por isso, Aristóteles lhe chamou o poeta mais trágico. Concordamos com essa maneira de ver. Eurípides comove. É poeta lírico como aqueles poetas líricos gregos cujas obras se perderam. O seu individualismo suspeito reside na sua poesia. Sabe manifestar o seu patos trágico como uma força lírica que o aproxima mais de Petrarca do que de Ibsen.
Eurípides é o primeiro poeta que exprime a alma do homem, sozinho no mundo, fora de todas as ligações religiosas, familiares e políticas, sozinho com a sua razão crítica e o seu sentimento pessimista, com a sua paixão e o seu desespero. É o mais trágico dos poetas.